se exercitar o corpo e não exercitar o cérebro. Foi assim, não foi? Isso, isso. Exatamente. É muito interessante. Eu achei realmente. Mas vamos lá, vamos dar continuidade, né? Estou Vamos te lá. Aí atrapalhando você não aqui. precisa ver o conteúdo mais que você já viu, né? Vamos para a atividade logo agora. Vamos lá. São, Vamos lá. são três questões, né? São três questões. A primeira é o seguinte, ó. Observe atentamente este fotograma do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, e em Uhum. seguida escreva um pequeno texto explicando a sua leitura da foto. Aí tem dizendo, né? Veja bem, Sim, não é para fazer uma descrição da definir. foto, Exatamente. para falar o que você compreendeu do Mas, texto. mas tem que ser um texto, professor, para escrever, ou pode ser só um resumo, assim, entendeu? Sim, um texto, porque um texto não precisa ser um texto, não precisa ser com 30, 40 linhas, não. Um texto com 8 linhas já é um texto, É, certo? vamos Aí lá. esse é o fotograma aí, inclusive, ó, Marcela do terceiro B e Marcela do terceiro B e deixa eu ver quem foi mais, meu Deus, Kailan do terceiro A, fizeram dois textos arretados sobre isso aí, muito bem mesmo. Se eu tivesse de dar nota 10 mesmo. Parabéns. Parabéns para Parabéns, elas. mesmo. Fizeram um texto arretado. Aí eu vou perguntar agora. E o teu, como foi que ficou? Rapaz, eu vou ser sincero aqui, vou ser franco, porque eu não fiz texto, não, professor. Eu fiz um resumo do resumo. Porque eu Diga fiz aí. assim, eu acho que eu não entendi muito bem. Porque, assim, eu coloquei assim, a imagem apresenta uma linguagem não verbal. Porque só tem uma imagem aí, né? Eu não fiz um texto, eu não interpretei por esse lado, entendeu? Eu acho que eu não entendi essa parte. Como seria o texto? Por quê? Como é que seria? Me explica aí, por favor. Não entendi Deixa muito eu, bem. deixa eu ver se mais alguém fez aí, quer compartilhar, aí a gente vê. Pode ser. Tem mais alguém aí que está onde fez esse texto? Kailane Cristina. Eu acho que ela fez, Pronto, professor. Kailane. Lê o teu aí, Kailane, que o teu para mim ficou perfeito. O seu e de Marcela também. Todos os dois ficaram perfeitos. Vou pegar ele Pode... aqui. Uhum, tá. Pai. Tem mais alguém quando Kailane pegou dela? Vitor Emanuel. Esse povo é muito vergonhoso. Eu não vou botar essa aula no YouTube, não. Pode ficar tranquilo hoje. Tô com Estou gravando vergonhinha, pô. só para registro. Tu fez o texto, Vitor? Posso ler, pastor? Pode Pode sim, ler. Kailane. A imagem retrata o período da Revolução Industrial, onde na época os trabalhadores eram obrigados a trabalhar com péssimas condições oferecidas, pois devido ao surgimento das máquinas, o trabalho estava deixando de ser 100% manual, e como consequência disso, muitas pessoas ficavam desempregadas. E não satisfeitas com essa situação, os empregados chegavam a quebrar as máquinas com o objetivo de defender o trabalhador. Muito legal, parabéns. Pronto, aí você Gostei. entendeu, porque veja, isso é um texto. Todo quadro, toda imagem, todo retrato de seu avô, de sua avó, ele é um texto, tá certo? Por quê? Ele remete a lembranças, a conceitos, a Histórico, ideias. né? Aí foi É, histórico, exato. legal. É essa leitura que eu queria que vocês fizessem, tá certo? Não Tá, apenas entendi. descrever, ó, o que é que eu Eu tenho? achei que. Pode ir, pode ir. Falei, Eu, pode falar, pode falar. eu tenho um homem em cima de uma engrenagem, né, de máquina. Mas isso todo mundo está vendo. Mas isso fala de quê? Por que é preto e branco? Por que o homem se parece minúsculo diante das máquinas? Né? É realmente por isso que ela falou aí. Porque remete ao período da Revolução Industrial, onde máquinas substituíam o trabalho dos trabalhadores. Ou seja, uma máquina tirava o emprego de 40, 50, né? Uhum. E essa ideia dela de quebrar, realmente isso, é ser contra a Revolução Industrial. Foi benéfica para aumentar a produção, mas foi maléfica porque tiraram empregos, né, dos trabalhadores. Certo? Era essa a leitura. Entendi. Aí o próximo tem o seguinte, ó. Leia o poema de Gabriel Bicalho e explique como o poeta trabalha determinadas palavras para obter efeitos visuais relacionados à significação do texto. Aí o texto de Gabriel Bicalho é certo? Eu vou esperar um pouquinho aqui, porque a ausência. O longo espaço
entre a sombra e o E eu passo. passo. Esse aí. Ele está dizendo que era para comparar objetos não verbais com a linguagem verbal do texto para trazer a significação do texto. Aí veja. A primeira coisa é que quando o texto fala em ausência, né, você pode observar de cara que há ausência de palavras. E é muito espaçado. Está muito Sim. espaçado aí. Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar o meu foco. Ok. Vocês estão vendo aí a apresentação, né? Tô. Hoje, vamos lá. Aí, veja, existem espaços, né? A palavra entre, por exemplo, está mesmo no meio, ó, Sim. tá? E Uhum. se você observar direitinho, que eu acho esse aspecto mais fantástico do texto, além da ausência de palavras, desse espaçamento de tudo, é como se fosse uma pessoa. O O, que inicia o texto, é a cabeça, longo e espaço são os dois braços, entre é a parte do tronco, e a sombra e o passo é uma passada larga, uma pessoa dando, né? São Ó, as eu pernas. interpretei como uma pirâmide, professor. Veja só, Não, porque o U, veja, pode ver, o U, aí vem, tenta fazer pelo menos uma suposição mas aí. veja Não quando a parece, gente né, um objeto, mas... parece, mas veja, quando você desenha um corpo normal assim, sem fazer muito, sem ser muito rebuscado, né? Você Sim, coloca a cabeça, os dois braços, só uma linha fazendo o tronco e as duas pernas só. É essa imagem que o trecho traz. Inclusive, espaçado, a sombra e o passo está espaçado, que é como se uma pessoa sim. estivesse dando um passo para ir embora, tá? E quando a pessoa vai embora, deixa o quê? A ausência, Ausência, sim. que é o título do texto, certo? E o último e o mais fácil é esse aqui, ó. Explica em que consiste o humor da tira às cobras. Aí tem aí, não sei se está dando para você ler, mas eu vou ler para vocês. Tem assim, ó. A tia Jiboia tinha um encontro com um vegetariano que queria convertê-la. Que tal o papo do vegetariano, titia? Um pouco convincente. O que aconteceu aí? Ela comeu o vegetariano. Isso, como é que você sabe? Ah, porque ela falou pouco convincente. Ela não se convenceu pelo discurso que ele falou ou algo do tipo, entendeu? Porque ela queria converter, ele queria converter ela a ser como ele, certo? Certo. Porque Vegetariano. ela tá dentro dela, é por isso que a gente sabe. Dá pra ver Isso. ali, ó. Aí é que está, veja. Não está perguntando em cima. Explique em que consiste o humor da tira às cobras. Consiste no advento, na mistura, na interpretação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Você só tem certeza que ele comeu, que a cobra comeu ele, porque ela está protuberante, ó. Protuberante, né? Tá meio, vê como ela Sim. está inchadinha ali, Sim, sim, sim. certo? E o convincente é irônico, né? Tá entendendo? Sim, Não sim. convenceu, Tem humor. tem Realmente humor. a tirinha tem humor. É isso aí. Pronto, é isso aí. Aí agora vamos para a aula para outra aula. Deixa eu ver, meu Deus. Ah, tá aqui. Que é a aula isso só foi para vocês fazerem, né? Inclusive, eu considero quem está aqui online, eu tirei print da tela inicial, só parece duas pessoas entraram depois, mas eu vou tirar depois. Eu considero que vocês fizeram, tá certo? Mesmo quem não fez, mas está aqui online, eu considero que fez, eu já coloco lá a marcação da nota. Porque presencial mesmo, só Kailane do terceiro A e Marcela do terceiro C fizeram presencial. E eu volto a dizer, eu já disse isso na sala e vou dizer a vocês, pessoal. Vocês precisam criar evidências. Participem das aulas online. Façam as atividades. Mande alguma coisa assim. Faça pergunta no grupo do WhatsApp para gerar uma evidência, para a gente saber que você está participando, tá certo? É complicado, porque assim, quando a gente volta, os alunos que voltam não estão levando a, as atividades, aí a gente não registra nenhuma evidência dele. Aí, porque o que vai aprovar ou reprovar vocês é isso. Tem que provar alguma evidência, tem que mostrar, ó, professor, Tem que estava levar participando. tem que levar o mérito, né, professor? Porque só o fato de estar matriculado não vai aprovar, não. E esse ano nem Saep tem, né? É. Ó,
Elementos da comunicação e funções da linguagem. Esse conteúdo é do primeiro ano, é porque ele cai muito no Enem. Como a gente vai ter Enem, vai ter uma prova diagnóstica, eu vou colocar nessa prova diagnóstica apenas teoria da comunicação, então eu vou dar funções da linguagem, porque pode ter assim, qual a função da linguagem do texto e tal, e você vai dizer, oxi, o professor não deu isso não, né, que foi do primeiro ano. Aí eu estou dando aqui porque eu vou cobrar vocês, tá? Então, vai passar uma atividadezinha, né, com certeza. Eu vou passar uma atividadezinha. O esquema do processo comunicativo, né? Você tem o emissor, certo? Que é o produtor, é o escritor, o falante, é quem produz a fala. Você tem a mensagem, tá certo? Essa mensagem é feita dentro de um referente ou contexto. Utiliza um código, que é a língua, e utiliza um canal, que é o meio de veiculação. A gente, por exemplo, está usando a internet, ó. Exatamente. E tem o receptor do outro lado, né? Que vai pegar. Eu tenho um emissor, na mensagem eu tenho um referente, tenho o código e tenho um canal, e depois tem o receptor, que é o destinatário, ok? Aí tem aqui, ó, resumido, componentes da comunicação. Emissor é aquele que transmite a mensagem. Receptor, aquele com quem o emissor se comunica. Mensagem é aquilo que se transmite ao receptor. Referente ou contexto é o assunto da mensagem, tá certo? O assunto. O código é a convenção social que permite ao receptor compreender a mensagem. No caso da gente, é a língua portuguesa, certo? Percebe que a língua portuguesa é uma convenção social, não é? E o canal é o meio físico que conduz a mensagem ao receptor. Né? Nesse caso aqui, a gente está utilizando tanto a voz, quanto o celular, quanto a internet. Tá? O aplicativo. São 6 componentes da comunicação. 6, não é isso? Emissor, receptor, mensagem, referente, código e canal. Vamos para as funções da linguagem. Para que serve a linguagem? Sabemos que a linguagem é uma das formas de aplicação e de comunicação das coisas do mundo. O ser humano, ao viver em conjunto, utiliza vários códigos para representar o que pensa, o que sente, e o que quer e o que faz. Me dá um minuto aí, Vice, que parece que tem gente aqui querendo entrar. Mande uma mensagem para ele, diga para a pessoa conseguir parar. Desativei o teu microfone, Vitor, que era ele que estava dando uma microfoniazinha, mas vamos lá. Sendo assim, o que conseguimos expressar e comunicar através da linguagem? Para que ela funciona? A multiplicidade da linguagem pode ser sintetizada em 6 funções ou finalidades básicas. 6. A gente não tem 6 elementos de comunicação, né? 6, ó, componentes de comunicação. A gente tem 6. Então, temos 6 funções da linguagem, porque cada uma delas, das funções, é focada num desses componentes da comunicação. Vou dar um exemplo. A função referencial ou denotativa, ela é focada no referente, no contexto, no que a mensagem quer dizer, no conteúdo da mensagem. Transmite uma informação objetiva sobre a realidade, dá prioridade aos dados concretos, fatos e circunstâncias. É a linguagem característica das notícias de jornal, do discurso científico e de qualquer exposição de conceitos. Linguagem conceitual, função referencial. Coloca em evidência o referente, ou seja, o assunto ao qual a mensagem se refere. Por exemplo, numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Este texto informa o que há dentro da cesta, logo, a função referencial. Tá certo? É aquilo que é real, concreto. Né? Você pode dizer, por exemplo, que tem uma pera na cesta de vime? Não pode, porque não tem, ó. Tem um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Não tem pera, tá certo? Então, se tivesse pera, já não seria linguagem referencial, né? Aí seria linguagem poética ou emotiva, porque ia para a parte conceitual. Referencial é relativa à verdade, ao contexto, ao conceito, tá? Quem tiver dúvida, abre o microfone e pergunte, viu? Depois fecha de novo. A segunda função que eu quero mostrar a vocês é a função expressiva ou emotiva. A palavra-chave é o emissor, ou seja, o foco dele é o emissor, é quem está falando, tá?
reflete o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos e emoções. Um dos indicadores da função emotiva num texto é a presença de interjeições e de alguns sinais de pontuação, como as reticências e o ponto de exclamação. Digo também outros fatores. Os pronomes de primeira pessoa também são indicadores de que a função de linguagem é emotiva do texto. Por exemplo, veja, que coisa boa, eu tenho interjeição, e tenho um ponto de exclamação no final. E quando você pergunta que coisa boa, para quem? Né? Para a pessoa que está falando, né? Se eu estou falando, opinando do eu, então a função de linguagem aí é expressiva. Tem um pouco de medo. Veja, quem tem um pouco de medo? Eu. Veja que o verbo está na primeira pessoa, é um dos indicadores de que a função de linguagem é emotiva. E letra C, nós te amamos. Veja, nós, primeira pessoa, né? É uma opinião pessoal, tá certo? Não importa quem, né? Se a pessoa está dizendo que ama, então essa função é emotiva, porque está na primeira pessoa. Função apelativa ou conativa. A palavra-chave é o receptor, ou seja, o foco dessa função de linguagem é o receptor. Seu objetivo é influenciar o receptor ou destinatário com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens. Como o emissor se dirige ao receptor diretamente, viu? É comum o uso de tu e você, ou o nome da pessoa, além dos vocativos e imperativo. É a linguagem usada nos discursos, sermões e propagandas, que se dirigem diretamente ao consumidor. É a linguagem também do professor, quando se dirige diretamente ao aluno, quando ele diz faça a atividade. Ele está dando uma ordem direta ao aluno. Veja os exemplos da função apelativa ou conativa. Você já tomou banho? Veja, se dirigindo diretamente à pessoa, tá certo? E você sabe que tem uma mensagem subliminar aí, que é vá tomar banho, né? Quando a pessoa pergunta se o outro tomou banho, é porque está sentindo uma coisa errada ali, tá mandando. Ó, um vocativo aí, ó. Mãe, vem cá. O que é vocativo? Porque tá chamando, ó. Ô, mãe, tá certo? Está se dirigindo diretamente a ela. Não perca esta promoção. Veja que o anunciante se dirige diretamente ao consumidor. Não perca quem. Então, essa é a linguagem da propaganda. Quando eles dizem, por exemplo, compre seu carro novo agora. Compre quem? Você que está assistindo, né? Compre seus óculos e ganhe um super desconto. Falando direto com a pessoa. Então, quando fala direto com a pessoa, né, apelando, discursando, dando sermão, a linguagem é apelativa ou conativa. Então, veja que o foco é o receptor. Nós tivemos a referencial, que o foco é o referente, o contexto. Tivemos a função emotiva ou expressiva, que o foco é o emissor. E na função apelativa, o foco é o receptor. Vamos para 4. Função poética. A palavra-chave, o foco dessa função de linguagem é a mensagem. A mensagem em si. É aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais com como dizer do que com o que dizer. Tá entendendo? Ele se preocupa mais com como dizer, como é que eu vou falar isso, do que o que é que eu vou dizer. Certo? Ele se preocupa como eu vou falar. O escritor, por exemplo, procura fugir das formas habituais e expressão, buscando deixar mais bonito o seu texto, surpreender, fugir da lógica, ou provocar um efeito humorístico. Embora seja própria da obra literária, a função poética não é exclusiva da poesia nem da literatura em geral, pois se encontra com frequência nas expressões cotidianas de valor metafórico e na publicidade, tá certo? Parece mentira, mas quando a gente diz assim a um colega, você é burro, isso aí está utilizando a linguagem poética. Por que poética? Porque ela não é referencial. O cara não é um burro mesmo, um quadrúpede, tá certo? Então não é referencial. E é poética porque você utilizou uma metáfora ali. Se usou uma metáfora, meu amigo... Uma comparação. Não é literalmente, né? Só uma comparação. Ô, professor, uma mensagem de marketing, por exemplo, algum letreiro, alguma coisa assim, pode ser considerado uma função poética? Depende da disposição das letras. Sim, Vitor. Depende sim. Porque, assim, dependendo, porque como a função poética, ela foca a mensagem, como eu vejo aquela mensagem. Não tem gente que diz assim, não é? Que mensagem linda, e às vezes não entende nada da mensagem. Isso é função
poética, tá entendendo? Porque com palavras rebuscadas, como tem figuras de linguagem, a pessoa acha bonito mesmo sem entender. Isso é função poética. A mesma coisa um letreiro. Se o letreiro tiver bem tchan, utilizando a questão de linguagem verbal e não verbal, e essa mensagem chegue, assim, a provocar, a chamar a atenção das pessoas, função de linguagem poética. Boa pergunta, viu? Exemplos. Veja aí, ó. A lua era um desparrame de prata. Veja, se eu disser, por exemplo, olha, a lua hoje está prateada. Isso é função referencial, normal. Mas vê como ele diz. A lua era um desparrame de prata. Já utilizou a função poética. O professor, o que é desparrame? O que é isso? Desparrame é derramar, espalhar. Certo? Ah, tá. Quando você derruba o Desparrame, leite, desparramou né? Tá. o leite. Houve um desparrame de leite ali. Letra B. Veja essa letra B de Daniel Borges. Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Veja, ele podia dizer, se eu não ver a mulher que eu desejo, eu não quero saber mais de nada. Função referencial, mas ele disse o quê? Vê, se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Porque ela vale mais do que tudo que ele vê. Professor, Oi, Karen, quer fazer pergunta? Pode perguntar. É uma pergunta filósofa, né? Espera aí, Ítalo. Repete, Karen. É uma A pergunta função filósofa, né? poética Tem que exagerada. prestar muita atenção para entender isso aí, né? Porque é uma questão filosófica, né? Também, tudo Eu que, acho isso- é isso que eu estou dizendo, tudo que aguça o nosso pensamento, a nossa curiosidade, é função poética. Deixa a Karen perguntar aí, então. Pode perguntar, desculpa. A função poética é mais exagerada. Pode ser, não, mas aí é que tá, pode ser exagero, aí é que tá. Ela utiliza todas as figuras de linguagem, porque quando você diz exagerada, já está utilizando hipérbole, mas ela pode utilizar comparação, pode utilizar metáfora, tá entendendo? O que ela não é linguagem real, tá? Ela não é real. Quando você diz assim, ó, ganhou um rio de dinheiro, isso é linguagem poética, porque a pessoa está sendo exagerada, tá certo? Qualquer forma. Não sei se você viu na última aula aquela forma de Drummond colocar as letras caindo porque o poema era desabar. Isso é função poética da linguagem, tá certo? Sim. Entendi. Toda vez que você mexe na mensagem, você mexeu na mensagem, é função poética. Quando você diz assim, ó, João morreu, função referencial da linguagem. Mas você diz assim, infelizmente nosso amigo João nos deixou, partiu desta para melhor. Função poética. Tá entendendo? Porque você já deu uma rebuscada ali. Sim. É aquela linguagem comum, tal, é mais rebuscada. Não foi direto, né? Ele colocou não vai direto, colocou uma linguagem formal, né? Aí, né? Não vou colocar um. Deu uma rebuscada, já é poética. Sim. Essa pergunta de Karen foi boa pelo seguinte, porque ela viu que, por exemplo, Jorge Amado foi exagerado aqui quando ele diz a lua era um desparrame de prata. Mas isso é apenas uma figura de linguagem. Qualquer outra figura de linguagem que a pessoa use será também chamada de função de linguagem poética. Vamos para a fática. A fática é a mais fácil, viu? Tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. É aplicada em situações em que o mais importante não é o que se fala, nem como se fala, certo? Mas sim o contato entre o emissor e o receptor. Fática quer dizer relativo ao fato, ou o que está ocorrendo. Veja, quem foca em o que se fala é a linguagem referencial ou a função de linguagem emotiva, tá certo? Como se fala é a função poética, tá? E a função fática não quer saber de nenhum dos dois. Ele só quer saber se está havendo comunicação, se o canal está aberto, tá certo? Ela aparece geralmente nas formas de cumprimento. Como vai tudo certo? Por quê? Porque é vazio isso aí. A pessoa, quando pergunta a você como vai tudo certo, ele não quer saber, não. Ele já diz isso passando. Ó. É apenas um cumprimento. Tá? Ou em expressões que confirmam que alguém está ouvindo ou está sendo ouvido. Sim, claro, sem dúvida, entende? Não é mesmo? É a linguagem das falas telefônicas, saudações e similares. Quando você entrou aqui, você disse assim, professor, o senhor está me ouvindo?
Isso é de linguagem fática. A gente só quer saber se o canal está sendo estabelecido. Comece a prestar atenção nos discursos A dos linguagem, se você, como você se eu tô te ouvindo, não importa. Quer dizer que se eu não tô. Peraí, buguei aqui, pô. Não, é somente para a gente É, cantar. isso. Ó, veja, alô, está me ouvindo? Você está me ouvindo? Sim. Sim? Eu só quero Então, saber se você está me ouvindo, né? É só isso que eu ó, quero saber. Eu entendi. isso, essas partículas, geralmente de final de frases, de discursos, que não tem significado nenhum, só quer saber se o canal está sendo, está aberto, Entendido. se está, Sim. está havendo comunicação, né? Sim. Pronto, tá vendo? É isso. Esse né aí é da linguagem Ah, enfática. Pode observar que vários professores dizem, não é verdade? Estão entendendo? E tal, e sim. etc. Isso é da linguagem enfática. Não tem significado por trás disso. Tá certo? Quando você diz assim, você está bem? A pessoa diz, estou sim. Às vezes a pessoa nem está, porque isso é uma forma de cumprimento vazia. Isso é da linguagem enfática. É Não apenas tem para ver significado, se né? isso, que o canal está sendo aberto. Certo? Então, Só precisa, fala. Pode falar, motor. só precisa alguém falar, não precisa ter respostas. Exato, exato. Entendi. Não precisa ter resposta. E assim, só Então, precisa. então, uma pergunta, professor. Quando o senhor pergunta a nós, alunos, vocês entenderam? O senhor quer saber se a gente entendeu mesmo ou é só uma linguagem que não tem Eu importância? sim, eu sim. Agora você faz o teste seguinte. Quando algum professor disser isso, você disser, entendi não, professor, e ele não explicar de novo, ou não explicar de outra forma, você sabe que aquilo dele foi fático. Foi fato, Isso, exatamente. fático, tá entendendo? Ele só disse para ver se o canal estava sendo estabelecido. Vários professores dizem no final de discursos, né? Tá entendendo e tal, mas isso essas partículas é que é comum da linguagem fática, tá? Ela testa o canal. Então é só para saber se tem um ouvinte. Isso, se está havendo comunicação, isso. O foco dela é o canal, tá? Digamos que eu esteja falando aqui, aí daqui a pouco cai a minha conexão e você diga, professor, a gente não está ouvindo, o senhor está ouvindo a gente? Pronto, esse discurso é a linguagem fática, a gente está testando o canal de comunicação, tá certo? Tem dúvida ainda? Não, tranquilo, pode ir. E vamos para o último que eu mais gosto, que é a função metalinguística, que ela ultrapassa a linguagem, os fatores de comunicação comum. Aí, observe que Vai além. vai além. Aí vocês observam, eu vou passar aqui porque a gente já tem uma coisa, ó. Observe que a referencial, o foco dela é o referente, ou seja, o contexto, né? É o que está sendo dito, qual o conteúdo, tá certo? Qual o assunto. A expressiva, o foco é o emissor, é quem está falando, tá entendendo? É o eu. A função apelativa ou conativa, o foco é o receptor, tá certo? Será que eu estou convencendo ele? Será que ele está fazendo o que eu estou mandando? Será que ele está entendendo? Eu vou tentar influenciar nas ações do meu receptor. O foco é ele. A função poética, o foco é a mensagem. Aí não é o que se diz, é como se diz, tá certo? Aí eu já vou embelezar a mensagem para ter a função poética. A função fática, o foco é o canal. Eu quero saber se está havendo comunicação, tá certo? E a função metalinguística, a palavra-chave é o código. O código, tá? Esta função refere-se à metalinguagem, que ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código. Tá certo? Se você disser, Ribeiro, o que é legal? O que é legal? Eu faço legal isso é Bom, metalinguagem. Entendeu? sim. É a poesia que fala da poesia e da sua função e do poeta. Um texto que comenta outro texto. Isso é função metalinguística. Quando eu digo assim, para fazer uma poesia, você não precisa de tristeza nem de alegria. Precisa apenas mexer com a palavra. De resto, sorria. Criei agora, viu? Improvisou, hein? Parabéns, Improviso. Professor de português, pô. Nosso orgulho aí, ó, nordestino ainda, pô. Tem que Olha, saber, então o que eu estou dizendo é que é a poesia que explica a poesia. Né? Um filme que fala da criação de um filme. Um tutorial de internet. Se você for no tutorial e diz como gravar um vídeo no YouTube, o vídeo que você assistir é metalinguagem pura,
porque é um vídeo explicando como se faz um vídeo. Tá entendendo? Pronto, isso é metalinguagem. As gramáticas e os dicionários são exemplos de metalinguagem. Por quê? Porque a linguagem, o dicionário diz, por exemplo, bonito, adjetivo masculino. Tá entendendo? Qualificador que diz de alguém Sim, ou boa alguma aparência. coisa ter beleza. Tá entendendo? Quer dizer, Sim. que é a palavra explicando a própria palavra. Viu? Uhum. Então, isso é metalinguagem. Olha o exemplo. Frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. Para dar a definição de frase, usamos uma frase. Tá? É a coisa explicando a própria coisa. Isso é metalinguagem. Tá? Inclusive, na aula de português aqui, parece que foi Kailana, ou foi outra menina, foi uma menina que até comentou que naquele poema de Drummond, que as palavras desabam, tem metalinguagem ali. Porque o texto fala de desabar e ele mostra as palavras desabando. Desaba. Exatamente. Entendeu? É o literalmente, a verdadeira Isso é o dicção, né? literalmente. Isso é metalinguagem. Ó, aí eu vou mandar esse material para vocês. Tem 2 perguntas do Enem, tá certo? As perguntas são meio grandes. Aí eu vou deixar para vocês assim, tentar responder se quiser, mas a resolução já vai nele, inclusive comentado. Né? Você que se Sim. quiser arrisca antes, depois vai olhar lá e ver o comentário, que essas não são, não. O nó Professor, para você. o senhor vai mandar tudo que fez agora pelo grupo, como sempre faz? Vai mandar todos os. Agora. Vou mandar. Tá, Eu só vou tá. mandar aquele do. Esse aqui, né? Que eu já mandei esse aqui, ó. Que eu vou abrir Sim, agora. sim, Esse aí, sim. eu já mandei. Mas esse aí que eu mandei agora e a atividade que eu vou mostrar a vocês agora, Sim. eu vou mandar. Os exemplos, o texto, tudo vai mandar, né? Que eu quero rever tudo. Do jeitinho que vocês viram aqui, eu vou enviar para vocês. Tá bom, perfeito. Pronto. Aí aqui é a atividade, ó. Tá? Essa atividade, o que é que eu quero que vocês façam? Infelizmente, vocês têm 2 opções. Ou vocês imprimem e colam no caderno, ou vocês copiam. Eu queria até que vocês copiassem, se Eu vou pudessem, copiar. porque Gastar dinheiro, pô, R$2 para imprimir ali é foda. e para treinar também a escrita, né? Que o Enem vem aí, vai ter redação. Se a pessoa não treinar a escrita, vai ficar com preguiça de escrever É depois. verdade. Ó, aí nós temos 11 textos, tá? Leia os textos das questões de 1 a 11 e diga que função da linguagem predomina em cada um deles. Aí, veja o que eu vou dizer agora, que é muito importante para você responder. Vários textos abrigam várias funções de linguagem, tá certo? Você pode achar um texto, por exemplo, aquele de Drummond que a gente disse, tem função poética e tem função metalinguística. Então, vários textos têm mais de uma função de linguagem. Você vai colocar a função de linguagem predominante. A que predomina, que você diz, não, poxa, aí parece poética, mas a função emotiva está mais latente. Eita, isso aí parece metalinguagem, mas a função referencial está mais latente. Por aí vai. Coloque a função de linguagem predominante, só uma mesmo. Não precisa dizer assim, por exemplo, função referencial e emotiva, não. Tá? Só a que predomina, ok? Aí, ó, vocês têm os textos aí. Deixa eu ver. A resposta é simples, né? Que vocês só vão colocar a função, mesmo função metalinguística, função referencial, função emotiva, função poética. Aí até o 11. Aí, depois tem o exercício de aprofundamento, que são questões vestibulares. Aí tem 2 questões. Uma é escrita, porque a Unicamp faz vestibular com questões abertas mesmo, isso é normal, tá certo? Tá? Tem letra A e B, ó. O Ministério da Saúde calcula que em janeiro já poderá deflagrar o Programa Emergencial da Saúde para os Yanomamis em Rondônia. Até lá, os mosquitos transmissores da matéria estão proibidos de picar os índios. Aí a primeira pergunta é: identifique e transcreva a passagem que, no texto, não deve ser interpretada literalmente. Tá? Você pega ela, retira e coloca aí. A letra B. Explique por que a inclusão dessa passagem deixa clara a posição crítica e irônica do jornal com relação aos prazos propostos pelo Ministério da Saúde para começar a resolver o problema da malária entre os índios e Yanomamis. Aí você já vai dar a sua opinião. A primeira você só vai transcrever a letra A e a segunda dá a opinião. Isso. E aqui, ó, assinala a opção em que a inversão da ordem dos termos altera o sentido fundamental do enunciado. Tem uma dessas aí, da letra A, que se você colocar uma frase dessa antes da outra, vai mudar o sentido.
e as outras não. Vai ficar com o mesmo sentido, tá? Aqui é só para assinalar o segundo. Tá. Ok? Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento, até perguntar, não é? Da atividade e tal, qual o prazo, que eu digo tudo, viu? Sim, Tô aqui prazo. pra isso agora. O prazo, sexta-feira que vem. Mas é a mesma coisa, né? Deixar no caderno, não mandar Deixar no fotinha. caderno, precisa mandar foto, precisa mandar nada, deixar no caderno. Então tá Aí eu tranquilo. volto a dizer, ó, quem tiver na aula sexta-feira, para mim, fez a atividade, né? Ou quem me mostrar presencialmente, até porque eu acho que semana que vem a gente já está voltando, não sei. Quem puder voltar também, né? E quem não participa desses encontros virtuais, que eu vou fazer ele, mesmo quando voltar, eu vou tirar um dia na semana para fazer e tá tudo certo. No mais, Pronto. segunda-feira vocês sabem que não tem aula, né? Feriado. Bom feriado para vocês e a gente se vê sexta-feira agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar no WhatsApp ou pode falar no grupo mesmo, viu? Tá. Sem problema. Tá certo? E tentem responder, viu? Não vá atrás de resposta na internet logo, não. Tentem responder. Se não conseguir, procure. Tá se próprio se sabotando, pô. O cara não aprende Exato, nada. autossabotagem chama. É isso aí. Beleza? Boa noite para você. Vamos torcer pelo Brasil para quem gosta de futebol. Para quem não gosta de futebol, continue assistindo seus filmes evangélicos. É isso aí. Valeu. Então, Tchau, bom. Obrigado, Ribeiro. Tenha uma boa semana, bom feriado. Valeu. Boa noite para vocês também. Tchau. Tchau.